Professores e professoras do quarto ano, olha eu aqui novamente com vocês. Professora Janete Xavier, professora de língua portuguesa, estamos aqui para falar da coleção Descomplica Saberes. Hoje nós vamos tratar aqui do capítulo 7. Quais as habilidades que serviram de suporte para a elaboração dos itens, quais os descritores que se associam a essas habilidades. Vamos comigo? Olha só. As habilidades foram as mesmas utilizadas no capítulo 5, 6, 7 e 8. Não é verdade? Então vamos lá. Foram as habilidades LP02, ler e escrever corretamente palavras com sílabas, né? Vogais, vogais, consoante, vogal, vogal, pensando aí nos ditongos. LP05, inferir o sentido de palavras e expressões. E LP10, que é ler e compreender com autonomia cartas pessoais e de reclamações, percebendo a estrutura composicional desse gênero. As habilidades, então, elas se associam a descritores. Primeiramente, nós temos a LP02, associando ao descritor 2, identificar palavras, né, com os respectivos ditongos, encontros vocálicos. A LP05, inferir o sentido de palavras e expressões, e LP10, que associa a linha-se ao descritor 14, identificar a finalidade de texto. Bem, uma vez esclarecendo as habilidades e os descritores desse capítulo, que é o capítulo 7, nós agora passaremos a conversar com vocês sobre algumas sugestões possíveis. E eu aqui trago para vocês uma sugestão muito interessante, que é o resgate. É bacana quando a gente tem oportunidade de trabalhar aquele resgate daquele gênero, que ele foi substituído por outros gêneros, mas nós podemos trazer para a vivência do aluno para ele entender como isso acontecia. Então, eu sugiro o texto da atividade 7. Então, lá no item 7, né, do capítulo 7, nós usamos o descritor D14, identificar a finalidade do gênero, que é o gênero carta. Então, somente para identificar. Mas qual é a minha sugestão? A minha sugestão é que faça primeiro a identificação de uma carta pessoal. Inicie a aula discutindo com os alunos o que é uma carta pessoal e para que ela serve e como isso acontecia, como isso era comum há alguns anos. Bem, liste características principais da carta pessoal, como o vocativo, como a data, como lá a despedida, enfim, peça aos alunos para identificar essas características em exemplos de cartas pessoais que você pode trazer e ilustrar. Escrevendo uma carta para o colega, essa é a segunda etapa da minha sugestão. Peça aos estudantes para escolher um colega para quem eles gostariam de escrever uma carta. Se você achar que isso pode ser complicador na sala, você pode, por exemplo, fazer um sorteio como se fosse um amigo secreto. Aquele que ele sair, ele vai escrever a carta. Não é resolvido o problema de uma forma mais democrática. Auxilie-os na estruturação da carta, mostrando mais uma vez como eles vão iniciar uma carta, com vocativo, não é isso? Bom, depois nós partiremos para a terceira etapa, que é a troca de cartas em sala de aula. Organizar a atividade de troca dessas cartas. Cada aluno pode escrever uma carta para outro colega durante a troca. Eles podem ler as cartas e também respondê-las. Esta atividade não só reforça a construção do gênero carta, mas também potencializa a comunicação e o desenvolvimento do relacionamento entre os alunos. Olha só, essa atividade propõe a socialização, ela propõe a vivência de leitura, escrita, oralidade, enfim, uma sugestão completa. Obrigada, até o nosso próximo capítulo. Tenha uma excelente aula.